Vários afastamentos, atestados em cima de atestados, estresses, ansiedades, depressão, saúde mental na escola, vivência de um professor. Sobre isso que nós estaremos falando hoje no nosso café terapêutico. Sejam todos bem-vindos, mais uma quarta-feira. Estaremos aqui hoje com a Yara. Bem-vinda, Yara. Olá, Bem-vinda, Maiana. Olá. Hoje estaremos falando aí um pouquinho, né, mais uma vez sobre saúde mental nas escolas. E vamos chamar a nossa convidada de hoje, Simoni, professora Simoni, para estar falando, compartilhando um pouquinho sobre a sua vivência. Bem-vinda, Simoni. Bom dia. Bom dia. Primeiramente, obrigada pelo convite. Obrigada a você pela disponibilidade. Então, vamos falar sobre saúde mental. E, como o Junília já disse, semana passada a gente falou sobre saúde mental, mas é um assunto extenso que tem, como diz, rende pano para manga. Então, nós vamos falar hoje sobre a vivência de um professor e convidamos a Simone para estar falando com a gente. E sabe que o professor que estão afastados de sala de aula por motivo de transtornos mentais comuns, normalmente conhecidos como ansiedade, depressão, estresse e uma dificuldade de regular suas emoções, sono, mediante o contexto que o professor está inserido. Alguns fatores favorecem o estresse, como cobrança de produtividade, má gestão de tempo, problemas comportamentais dos estudantes, acompanhamento familiar inadequado, excesso de burocracia, insatisfação no trabalho, além das mudanças que ocorrem na sociedade, por exemplo, a pandemia, que trouxe situações de isolamento e nos faz pensar sobre nossa própria existência. E hoje a gente vai estar conversando com a Simoni. Simoni vai estar dividindo com a gente sua experiência, sua vivência. Seja bem-vinda e Muito obrigada. Fique à vontade. Bom dia a todos. Meu nome é Simoni, eu sou professora na rede estadual há 32 anos. Já trabalhei também na rede particular, em algumas escolas particulares. Trabalhei também como professora assistente na FEFISA. Eu sou formada em educação física, sou efetiva, professora de educação física no estado. Também sou pedagoga e tecnóloga em informática para gestão de negócios, que é uma coisa bem diversa da minha área principal. Bacana. Parabéns, parabéns. Que formação, né? Simoni, tantos anos aí na educação, né? Você, tudo que a Maiana trouxe, né? Essa questão das pressões. Qual que é o seu ponto de vista? Você acredita que o estado emocional dos professores impacta de alguma maneira no desenvolvimento da escola como um todo? Sem dúvida. O desenvolvimento da escola, ele depende do bom equilíbrio emocional dos professores em vários aspectos, né? Os professores adoecem muito por problemas emocionais e isso acaba gerando afastamentos. E os afastamentos também impactam muito a rotina da escola, né? Não só professores, mas funcionários, até gestores, que a gente também não pode esquecer que os gestores também são professores, né? Muitos deles acumulam cargos, né? Trabalham em mais de uma escola, então isso é bem desgastante para poder compor aí a sua renda. Trabalham em vários lugares. Eu mesma, muitos anos da minha vida, eu trabalhei na escola e na academia, né? Então, isso é muito desgastante, tanto do ponto de vista físico, como do ponto de vista emocional. Porque você preparar todas essas aulas, você acaba ocupando o seu tempo livre,
né, que seria o seu tempo de descanso, o seu tempo de relaxar, preparando aulas, pensando na rotina escolar, e isso impacta demais, porque também na medida em que o professor não está bem emocionalmente, como que ele pode ser um apoio emocional para o seu aluno? Né? Então, eu acho que fica inviável. O professor precisa estar bem, precisa estar equilibrado, precisa ter uma rotina de trabalho tranquila, né? Que às vezes na escola fica bastante difícil, para que ele possa amparar os seus alunos adequadamente. Uhum. E, Simone, você trouxe aí, né, a questão de que o professor é interessante e viável que ele esteja bem. Falando um pouquinho da formação, você, enquanto professora, você teve algum preparo durante a sua formação para conseguir ou até mesmo saber lidar com situações? Porque o ambiente escolar, né, ele é uma amostra da nossa sociedade e o professor ele está ali para estar auxiliando nesse crescimento acadêmico. Mas e o professor? Ele teve, você enquanto professora, você teve esse preparo na sua formação, algo voltado para esse aspecto mais emocional? A gente tem, né, no meu caso, eu fiz a faculdade há muitos anos, eu não sei se os cursos hoje em dia contemplam isso. Mas, Uhum, quando eu fiz, eu tive um ano de psicologia da educação, né? certo. Mas, assim, a gente teve um preparo, a gente teve uma orientação, a gente tem algumas formações que a SEDUC faz, mas eu acho Uhum, ainda algo muito tímido, muito superficial, para lidar com os uhum, problemas tão profundos que a gente tem na escola, na rotina escolar. A gente tem situações muito graves de bullying, a gente tem situações hoje em dia de instabilidades familiares dos alunos, a gente tem um ambiente escolar que é um ambiente extremamente diverso, né? Então, só as formações, os valores, todos ali colocados no mesmo ambiente, já gera conflitos automaticamente. Né? E para o professor, essa sobrecarga, né, de passar, de deixar de ser o que foi antes, né, que a gente chamava de professor, e hoje a gente acaba chamando de educador, que acaba tendo um uhum, compromisso maior, o compromisso de, além de ensinar, o compromisso de cuidar, de zelar, de orientar os alunos. Então, essa carga, ela fica, emocionalmente, ela fica muito pesada para o professor, ter que lidar com todas essas arestas, para além da sua formação específica, né? Porque não uhum. é a nossa área de conhecimento a psique humana. A nossa área de conhecimento ela é específica de cada área, a educação física, a matemática, a língua portuguesa, né? Então, a gente não tem exatamente o preparo necessário para lidar com tantos conflitos que acontecem no ambiente escolar. Uhum. Uhum. E além de todos esses conflitos, né, você traz essa demanda da própria, do desenvolvimento do âmbito escolar. Mas nós não podemos esquecer que o professor não é uma máquina, ele é um ser humano que ele também traz as suas questões pessoais. Isso. Sim. Então, né, tem os conflitos no campo escolar e tem, né, profissional, e tem os conflitos no campo pessoal também. Né? Então, essa dificuldade do professor, a gente aqui está entrando nessa discussão, Simone, justamente para ressaltar como seria importante, né, a presença de um psicólogo nas escolas. Temos, né, algumas instituições aí privadas que até uma vez por semana, 2 vezes por semana, um psicólogo está ali presente. Você sente sua experiência nesses 30 anos, que não sei se você tem alguma experiência de contato com psicólogo na escola, né? Você sente que isso seria, né, mais um braço ali para ajudar vocês, funcionários, alunos? Como que você vê isso?
Bem, em relação a esse tema, eu tenho um pouquinho mais, algumas coisas a mais aí para falar. Existe um momento que eu trabalhei com uma coordenadora pedagógica que ela era psicóloga de formação e além de professora de letras. E essa professora, em trabalho conjunto comigo da área de educação física, nós fizemos um trabalho bem interessante onde eu recrutava os alunos que a gente percebia que tinha problemas emocionais, problemas de pertencimento, problemas de acolhimento. Eu recrutava esses alunos para as nossas turmas de treinamento esportivo, para que eu pudesse, através do esporte, melhorar a autoestima desses alunos. E contava com essa professora, que era coordenadora, e ela fazia com esses alunos uma orientação semanal. Não era exatamente um atendimento, mas só essa ação, só essa presença dela sendo psicóloga na escola, nós fizemos um trabalho muito interessante, inclusive tirando muitos alunos do mundo das drogas mesmo. Não foram poucos que a gente conseguiu, através desse trabalho, mudar a vida desses alunos. Inclusive, teve uma aluna, que é um caso bem interessante, que a gente tirou do mundo das drogas e que ela futuramente nos convidou, eu e essa coordenadora, que ela falou que mudaram a vida dela, para o casamento dela. Então foi uma situação bem gratificante para a gente. Esse dia a gente ficou extremamente emocionada, porque a gente viu que, de fato, a gente conseguiu mudar efetivamente a vida de alguém, né, no ambiente escolar. Sobre isso também, eu ainda tenho que comentar que em um momento da minha vida escolar, eu fui selecionada, toda a região ABCDM, né, para representar os professores junto ao secretário da Educação. Naquele momento, o doutor Herman Vorwald, que era o nosso secretário de Educação do Estado de São Paulo. E, para isso, a gente tinha que entrevistar professores em cada diretoria de ensino, em reuniões com representantes de todas as escolas, e conversar com eles, querendo saber deles o que lhes faltava para serem felizes como professores. E interessante que dentro eu tinha que elencar essas reivindicações, criar um texto para levar ao secretário da Educação. E dentre as reivindicações, uma das primeiras da lista era que tivesse um psicólogo nas escolas. Eles pediam que tivesse psicólogos nas escolas para atender alunos e professores, né? Porque tem muitas situações em que o professor não está bem com ele. E eu mesma já passei por uma situação em que um momento tinha um grupo de estagiários, até recentemente, desenvolvendo um projeto dentro da nossa escola, e eu sei que naquele dia, se não fosse a presença daquela psicóloga, eu não estava bem naquele dia para poder exercer a minha função plenamente, para poder atender aquelas pessoas que vinham até mim com as suas angústias, né? E eu trabalho com apoio à equipe gestora da escola. Então, como que você pode ser apoio para alguém se você não se sente apoiado? Sim, sim. Interessante, Simone, que você colocou como que os professores, né, pedem a presença do psicólogo na escola. E na nossa outra live eu até comentei que eu fiz parte do programa da SEDUC, que é o Psicólogo na Educação. Foi o período da pandemia, que estava online. E uma coisa interessante que tem esse chamado, essa necessidade, esse grito de socorro. E quando de fato tem, muitos professores têm o receio. E aí entra naquela questão, a gente quer ser ouvido, a gente quer ser acolhido, só que quando tem, vem aquele medo, aquele receio de eu estou sendo ouvido mesmo, né? O professor, de repente, ele se vê até nessa dificuldade de ser ouvido. Quando você fala assim, olha, agora é o seu momento
de falar, de colocar suas angústias, os seus anseios. E aí ele já está tão calejado, né, pelo que você traz, é sempre muita cobrança, sempre muita pressão, que quando você fala assim, olha, agora é o seu momento, aí surge aquele receio, aquela dúvida, mas é mesmo o meu momento? Eu posso falar? Eu posso expor, colocar o que está acontecendo, o quanto está pesado para mim? E é interessante quando você traz esse ponto que, de fato, ser ouvido é muito bom e dá essa leveza, né? Você podia trazer para a gente um pouquinho sobre como você enxerga, até mesmo dos colegas, né, essa questão de ter ali o profissional, porque também é muito importante a gente ressaltar aqui, porque a gente está falando da importância do psicólogo na escola, a importância do professor ter este preparo, mas é importante igual você falou uma coisa fantástica. O professor ele não está preparado para lidar com a psique humana especificamente. Nós não estamos aqui falando que o professor tem que ser o psicólogo. Mas se ele tem o preparo, se ele tem o amparo, ele vai saber direcionar, ele vai saber orientar estes alunos e até você mesmo, né? Ele vai saber, opa, tá na hora de eu pisar no freio, tá na hora de rever alguns pontos. Como que você enxerga também esse ponto, Simone? Ao longo, né, desses anos, né, da minha experiência, eu percebo assim, talvez uma cultura de culpabilizar o professor, né? É uma culpabilização em relação a tudo que acontece de errado no ambiente escolar. Então, é mais ou menos aquela relação do técnico com o time de futebol. Quando tudo dá certo, foi o artilheiro, foi aquele craque, né? Ele recebe todos os louros. E quando tudo dá errado, quem se prejudica, quem é o responsável é o técnico. Então, na escola não é diferente, né? Os louros geralmente são atribuídos o aluno é um bom aluno, né? A gestão da escola. E se algo dá errado, a culpa é do professor. Mas isso não é uma coisa de hoje, isso me parece ser uma cultura, né? De culpabilizar o professor. Então, o professor sendo culpabilizado por tanto tempo de tudo que dá de errado, quando há uma oportunidade dele ser ouvido, ele fica em dúvida se de fato ele vai ser considerado no processo ou se naquele momento é mais uma situação onde ele será culpabilizado. Então, por medo, às vezes, da punição, ele acaba inseguro em relação a isso. Porque foram tantas, às vezes, ações ao longo de anos, onde ele fala assim, nossa, eu me expus e isso acabou se revertendo contra mim, né? Contra a minha figura. Então, o professor fica receoso, porque são muitos anos nessa lógica. E eu percebo até que nem nessa ação mesmo que teve na escola, dependia da gente responder um questionário de entrevista até para o grupo de psicólogos, conhecer a gente melhor, saber dos nossos perfis e tudo mais. Alguns professores se recusaram a responder o questionário, porque a primeira pergunta é, para que vai servir esse questionário? Né? Para que eu estou sendo questionado? Isso vai ser usado contra mim? Né? Isso vai ser usado para me punir? E acabam nem aceitando ajuda. Essa lógica precisaria ser mudada culturalmente nas escolas. Eu acho que nesse ponto também a presença de um psicólogo constantemente no ambiente escolar, que fosse regularmente, né? Não precisava ficar em tempo integral, mas pelo menos uma vez por semana, para ir quebrando essa lógica da culpabilização, né? Onde a escola pudesse ser um lugar de troca de experiências, de mediações, de acolhimento, que é o que eu penso que uma escola deveria ser.
né? Uma escola mais humanizada, com menos culpabilizações e mais colaborações, mais compaixão, mais solidariedade, mais empatia. Vocês falam, né, todas nós, a Ju, essa experiência que você teve, né, nas escolas, os meus 18 anos de educação também, Simoni, Maiana, então eu vejo assim, existem os dois lados, né, Simoni? O lado de um professor que também adoece por conta disso que você está dizendo, né, então é pressão, às vezes até essa mania de perseguição, né, então se eu revelar, eu posso ser punida, desvalorização, falta de acolhimento. Nossa, né? Vamos ficar aqui até amanhã. Por esse contato que eu tenho com os professores, o quanto que eu percebo essa sensibilidade do professor, né? O quanto que ele não é olhado e o quanto que ele gostaria de ser valorizado. Aí a gente também vê uma comunidade também, né, que sofre, que adoece com o passar dos anos, né, Simone? Esses alunos com essas questões de, né, não vou nem me estender aqui, mas agressividade, esses acessos, né, fáceis hoje com drogas, não que não era, né, alguns anos atrás, mas parece que está cada vez mais, né, dentro das escolas. Você acredita, Simone, que essa mudança ela depende de uma equipe aí, né, multiprofissional? Então, tanto do psicólogo, como também para atender esses professores, orientar esses professores, né, essa comunidade, esses pais. Você acredita que o manejo, né, de todo um grupo aí iria trazer bons resultados, pelo que você está me dizendo, né, traria uma mudança? Por outro lado, Simone, né, por outro lado, você sente que existe uma força também externa de desvalorização? Então, não sei se você já presenciou alguém desmotivando, algum colega, um vizinho, falando, que professor o quê? Né? Vai estudar vai ter outra formação. Você já presenciou isso? Né? Essa desvalorização já partindo da própria sociedade no campo do professor? Olha, é muito triste o que eu vou falar, mas acho que eu mesma já fiz isso, de desencorajar aluno de ser professor. Porque em alguns momentos a gente a gente sente um desamparo tão grande que a gente se afeiçoando, né, pelos nossos alunos, que a gente se afeiçoa, a gente fala assim, olha, eu não desejo isso para você. Só que, na contrapartida disso, eu tenho muitos ex-alunos que se tornaram professores e isso me causa orgulho, né? Eu fico extremamente orgulhosa de saber que eles são professores, apesar de, né? Parece que ser professor é uma força motriz, assim, não é exatamente só uma vocação. É uma coisa que te impulsiona para isso, que você, apesar de todas as dificuldades, você insiste em ser professor, né? Você gosta de ser professor. Você não deseja pelos dissabores, né? Mas, ao mesmo tempo, é um conflito, porque você deseja pela tua ideologia, pela tua vontade de querer mudar o mundo, você tem uma fé que você tem capacidade de mudar a vida das pessoas. Então, isso é um pouco conflitante até para o próprio professor, né? Porque diante das dificuldades, uma das coisas também que os professores comentaram bastante naquele momento onde a gente tinha que ouvir os professores de toda uma região, é que o que eles mais queriam era conseguir dar aula. Que a maior alegria deles seria ver o aluno aprendendo. Então, a pergunta que fica é, o que falta para ele conseguir dar aula? Né? Qual é o amparo, qual é a estrutura, qual é a lógica que precisa se restabelecer, né? Desde a Secretaria da Educação, passando pelas diretorias, as equipes gestoras da escola, o que falta? E nesse sentido, eu acho que o professor precisaria ser mais considerado, porque às vezes ele é até ouvido, mas nem sempre considerado. Né? E aí onde ele não é considerado, ele não se sente pertencente.
ele não se sente um elo forte daquela corrente, né? Onde ele tem a capacidade de realmente mudar aquele ambiente. Ele se sente sempre quebrado, um elo quebrado, desconexo, porque ele não se sente pertencente àquele ambiente, né? Nesse sentido, eu já ouvi várias pessoas desencorajarem seus filhos de serem professores, e também eu, muitas vezes, já fui desmerecida em diálogos com colegas, com amigos, né, discutindo alguns assuntos, onde as pessoas olham para mim e falam assim, você é professora, como se isso fosse uma coisa menor, um demérito, né, você ser professor, de tanto que a figura do professor foi desvalorizada ao longo de anos, né? Aquele lugar privilegiado que o professor tinha, que era uma coisa a ser idolatrada, imitada, né? Desejável, passou a ser uma coisa motivo de chacota, né? O professor hoje em dia não tem mais o respeito nem pela família dos alunos, nem pelos próprios alunos. Então, isso também impacta muito o emocional do professor. Que triste, Sim. né? E Sei. duas coisas que ela falou, eu não sei vocês, mas eu me arrepiei aqui, né? E a última foi, o professor sim, e é tem muito fé. triste pensar nisso, né? Porque para Nossa, existir um médico precisa do professor, para existir o Sim. advogado precisa de um professor, para existir o professor precisa de um professor, e, enfim, N profissões precisam de um professor, e é muito especial e é muito importante, e é tão triste ouvir isso, né? Saber que é desvalorizado. É realmente de arrepiar e ficar triste. Eu vejo muitas muito. pessoas na internet escrevendo textos gigantes para criticar o professor. E eu sempre penso, se você consegue escrever esse texto, foi graças a um professor. Bárbaro. Com Né? certeza, né, Simone? E uma coisa interessante que você colocou que foi essa inversão, né? Antigamente o professor era o mestre, né? Autoridade. A autoridade, era o mestre. Hoje realmente dói ouvir que é um demérito muito grande. Às vezes o professor até evita falar que é professor, para não passar por esses momentos de chacotas ou de desvalorização mesmo. E, claro, a gente espera que com esse nosso café terapêutico desperte a reflexão nas pessoas, né? A gente espera que comece a ter esse novo olhar. Por que não começar a pensar? Você trouxe, se você consegue escrever um texto enorme criticando um professor, mas você está ali lendo e escrevendo, tendo até mesmo argumentos, sendo crítico, compreensivo ou não, graças a um professor, graças a alguém que te ajudou. E estamos caminhando para o finalzinho da nossa live. Como nós. Eu preciso mandar um Pode, beijo para uma Simone. menina linda que está na live, a Tilde, amada. Ai, que legal. Então, já que nós abrimos Assim, o leque aí, tivemos participações. O Maiana, Johnny, fala pra gente aí. o Johnny participou aqui com a gente, parabenizando a live, dizendo que o assunto é importantíssimo. E o professor Wilson Cardoso está agradecendo o Jonathan pelo convite. Acho que a Simone deve saber o que é, né? Oh, que interessante, bem legal. Que legal. Bom, que vocês. Essa live vai ficar gravada, que vocês possam compartilhar com os amigos. Quem quiser entrar em contato, mandar perguntas depois, vai ser um prazer eu, a Yara, a Maiana, a Simoni respondê-los. E vamos fazer mais espaços de reflexões, de discussões mesmo sobre não só o olhar para o professor, mas o olhar para a escola como um todo, como a Simone colocou no início. É o professor, é a gestão, né? É todos do ambiente escolar. E para a gente fechar, Simone, eu gostaria, né, que você, claro, você compartilhou aqui que experiência. É gostoso de te ouvir, apesar
dos pesares, né? A gente lamenta por alguns acontecidos nessa trajetória, mas ao mesmo tempo ficamos felizes em saber também das vitórias, das conquistas. Mas qual a mensagem que você deixaria para os seus colegas de profissão quanto aos cuidados da saúde mental? Qual a mensagem que você gostaria de passar, deixar aqui para os seus colegas de profissão no que tange o cuidado com a saúde mental? Bem, eu acho que primeiro o autocuidado, né? Você, como professor, entender que você não tem peito de aço, né? Você é um ser humano, você precisa de cuidados, você precisa de diálogo, você precisa de amparo, você precisa ser ouvido. Sair desse lugar de apenas, né, vitimização, mas aprender a se colocar diante das questões que te incomodam, aprender a trocar com os colegas, procurar ajuda profissional, como foi o meu caso, quando necessário, né, que ainda faço acompanhamento profissional, porque assim como o psicólogo, que também lida com muitas questões, tem lá suas orientações de tempos em tempos para poder se autorregular, o professor também precisa dessa ajuda. Que não seja vinda diretamente, né, da Secretaria de Educação, mas que ela seja uma iniciativa do próprio professor, também de buscar, né, ajuda. Existem centros gratuitos que oferecem ajuda psicológica. Então, as pessoas precisam entender que o professor precisa se cuidar para poder cuidar das pessoas. E os responsáveis pelas equipes precisam também entender que é preciso cuidar das pessoas para que elas cuidem dos alunos, cuidar dos professores para que eles possam cuidar dos alunos. Nesse sentido, eu sempre falava, eu tive academia um tempo, né, então eu estava na condição de gestora, e eu sempre falava para o meu sócio, eu falava para ele, não se usa mais falar a palavra funcionário, né, a gente fala colaborador, mas eu ainda gosto da palavra funcionário, porque é a pessoa que faz funcionar, né, é essa pessoa que faz funcionar, né, e essa pessoa é uma peça importante da engrenagem. Cada um é uma peça importante dessa engrenagem. Se uma peça ali estiver meio quebrada, meio desajustada, é ruim essa comparação do ser humano com máquina, mas talvez seja a melhor que eu encontrei nesse momento. Mas se essa peça estiver meio quebrada, meio desgastada, o motor não gira. E basta uma peça que não esteja boa, basta uma peça que não esteja adequada. Então, eu acho que precisa desse olhar de cuidar de quem tem que cuidar do outro. Né? E o professor precisa ter essa autorresponsabilidade e a gestão das escolas, as diretorias de ensino precisam ter esse olhar, né, que a educação só vai se efetivar no dia em que as pessoas olharem com mais carinho e respeito para os professores. Fantástico, fantástico. Estamos Simone, aqui para atendê-los. Pois é, né, Yara? Nós, enquanto psicólogas aí, nos colocamos à disposição para ajudar um pouquinho aí os professores nesta caminhada, nesta jornada. Simone, gratidão. Muito, muito obrigada por ter compartilhado a sua experiência. Pessoal que está entrando agora, a live vai ficar gravada no meu Instagram, Junília Psicóloga, no Instagram da Yara Rodrigues, vai ser compartilhado pela Simone. Então, muito obrigada, Yara, obrigada mais uma vez. Maiana, eu nem falo, né, dos textos aí que você introduz no nosso café. Obrigada a vocês por me dar a Fantásticos. oportunidade de estar aqui com vocês. E Simone, muito obrigada pela sua experiência, obrigada por compartilhar, obrigada por escolher ser professora, essa profissão tão linda. Muito obrigada, viu? Sim. Eu que agradeço o convite. Obrigada. Um beijo para minha Betina linda, que está assistindo também. Bacana, tem um monte aqui que entraram te assistindo aí, agradecendo. Tem o pessoal Bom, aqui, ó, Fabiana.
Betina, Isso. obrigada pela participação. Obrigada a todos que participaram. E como a gente disse na nossa live anterior, esse mês de dezembro, o nosso café terapêutico, toda quarta pela manhã, a gente vai estar trazendo esse tema, saúde mental nas escolas. Então, hoje a gente ouviu um pouquinho sobre, né, a vivência de um professor neste ambiente. Próxima quarta-feira, a gente vai estar trazendo, né, o ouvir também de um pai ou de uma mãe, né, Yara? Na próxima quarta, a gente vai estar dando continuidade neste assunto. Eu, Junília Medeiros, psicóloga, juntamente com a Yara Rodrigues, juntamente com a Maiana Galvão, e vamos estar aqui no nosso Café Terapêutico toda quarta, às 9 da manhã. Pessoal, muito obrigada por estar com vocês e até um próximo café. Tchau, tchau. Beijo, Tchau, gente.